E vamos agora para a segunda parte do nosso vídeo, onde nós começamos a falar um pouco sobre o sistema apolíneo, sobre essa grande transformação que acontece, obviamente, ao longo do tempo. Nós não estamos falando de uma cena, o mito de Apolo dominando Delfos, tirando a serpente Piton do centro. É claro que é uma representação de todo um movimento que levou centenas de anos para acontecer. Aquele lugar que antes existia muito forte, muito marcado para o culto à deusa, à ciclicidade, ao movimento circular que representava as estações do ano, que representava os movimentos que aconteciam com os nossos corpos, com os corpos e os espaços externos. Existia toda uma conexão, começa a ser transformado por um sistema linear, que respeita, na verdade, uma construção lógica, uma construção que passa pela racionalidade, pelo exercício do pensar, acima do sentir. Nesse momento, o oráculo ganha um outro lugar e surge essa ideia de destino pré-concebido. Não que isso não existisse antes, mas a própria ciclicidade, a conexão com uma natureza que permitia essa aproximação com os nossos corpos, com os nossos sentimentos, com as percepções mais sutis. Quando o mistério acontecia nesse lugar mais próximo de nós e não lá longe, em um campo onde a gente não tem acesso e que precisamos de sacerdotes, sacerdotisas, filosofias, tradições que vão nos conduzir em direção a esse lugar, lembrando que isso é uma característica do sistema apolíneo. Quando nós nos distanciamos do templo que é o nosso corpo, o nosso sentir, quando as nossas sensações e percepções começam a ser vistas como algo perigoso, algo não confiável, e a mente um espaço que, quando claro, objetivo e guiado por ideias pré-concebidas, nos auxilia a ter uma vida melhor, nesse momento, o que a gente chamava e conhecia por destino começa a se transformar. E começamos compulsivamente a acreditar que nossos atos, ações e comportamentos vão nos abrir a porta do céu ou do inferno. Essa relação de bem e mal, de sermos pessoas boas ou ruins, esse lugar que ganha o anjo e o diabo, está muito relacionado com o sistema apolíneo e com toda essa ideia de linearidade do mundo. Começamos a temer o dom da profecia, começamos a temer essa voz que fala dos mistérios do oculto e que antecipa para nós aquilo que vai chegar. E toda essa fascinação que ao mesmo tempo acompanha a conexão com o oráculo e a necessidade de uma guiança, transforma Apolo num deus da profecia, mas ao mesmo tempo perigoso, e bastante insistente nos seus movimentos de conquista. O mito de Cassandra vai nos revelar um pouco mais desse lugar que Apolo ocupa, representando de alguma maneira a voz profética. Cassandra era uma jovem muito bonita, muito inteligente e, segundo alguns contadores de história, Cassandra tinha uma capacidade com a oratória muito forte e marcante. E justamente por isso, desde muito menina, chamou a atenção de Apolo, que ficou apaixonado pela jovem. Apolo já era conhecido como um deus conquistador, respeitando o próprio sistema apolíneo. Ele chegava, conquistava as moças, muitas vezes as engravidava e deixava sozinha, abandonava, indo em direção à próxima caça, à próxima conquista, o que é uma característica de força e de poder dentro desse sistema. Justamente por isso, Cassandra, muito inteligente, dotada já de uma astúcia grande, começou a conduzir Apolo para um lugar onde a sua conversa, o seu papo, a sua capacidade de convencê-lo a continuar ali naqueles encontros, naqueles momentos e naquela troca, foi deixando Apolo irritado. Apolo queria logo consumar aquela história e ir embora para a próxima conquista. Mas Cassandra se negava constantemente. Veja, existem muitos sinais que apontam
que Cassandra estava sim muito interessada em Apolo e tinha o desejo de alguma maneira de criar com ele uma relação. Cassandra sabia dessa conexão que existia entre o seu dom da oratória e a profecia. E nada melhor para ela do que ter essa proximidade com um Deus que era dotado dessa capacidade de entregar às pessoas, aos humanos, esse dom profético. Existe uma representação muito significativa nesse namoro e nessa tentativa de Cassandra de seduzir Apolo, que lembra o quanto nós também somos seduzidas e seduzidos pelo oráculo e por essa ideia de que ter o dom da profecia vai nos permitir ter um controle maior sobre o mundo. Esse é um lugar que pode ser bastante perigoso, porque ele vai abrir para a gente uma conexão com o oráculo que pode nos colocar medo em alguns momentos, pode nos colocar sempre com um pé atrás, achando que de alguma forma nós estamos mexendo com forças da natureza que não deveriam ser mexidas, enquanto sabemos que a voz oracular é uma voz de guiança, é uma voz que chega justamente para nos abrir caminhos e nos orientar com relação àquilo que precisamos perceber, sentir. Mas esse sistema que coloca o oráculo num lugar de poder e não num lugar natural, num lugar que humaniza, na verdade, essa capacidade, gera a profecia esse lugar que muitas vezes é amedrontador. Cassandra vai tentando enrolar Apolo, e é uma conversa aqui, uma conversa ali, mas um dia Apolo, muito irritado, vendo que ela não vai de maneira alguma ceder aos seus impulsos, joga sobre Cassandra uma maldição. Ela, uma jovem capaz de seduzir muitas pessoas com a sua oratória, seria a partir daquele instante capaz de profetizar o futuro, de antecipar as coisas que iam acontecer, como de alguma maneira era o desejo dela ao se relacionar com Apolo, mesmo que de forma inconsciente, mas para subjugá-la à força da sua vontade, Apolo também amaldiçoa Cassandra com um destino muito cruel. Jamais, em nenhum tempo, nada do que ela disser será ouvido ou, de maneira atenciosa, acolhido e capturado por nenhum ouvinte, em nenhum lugar, em nenhum momento. Não ser ouvida, não receber mais a atenção, principalmente com as profecias que Cassandra viria a fazer, que não foram pequenas e que foram realmente muito significativas, já nos revela que a profecia, ou o Deus da profecia, Apolo, pode tirar de nós a capacidade de sermos ouvidos, de sermos de alguma maneira entendidos pelos outros, pode inclusive nos silenciar. Com a história de Cassandra, nós podemos imaginar o impacto que, de alguma forma, utilizarmos o oráculo, a profecia, a previsão pode impactar a nossa vida e tirar de nós a nossa credibilidade, tirar de nós a nossa voz mais clara, mais objetiva, acaba de alguma maneira colocando em todos nós, dentro da nossa sociedade, o medo dessa conexão com o oráculo nos atrapalhar e principalmente tirar de nós a capacidade de sermos lúcidos, lúcidas, de termos controle a respeito das coisas. Enquanto de fato o que traz esse lugar de instabilidade, de confusão, não é exatamente o oráculo, mas é essa condição e esse poder que nós entregamos para essa voz profética. Recordando que o oráculo não é apenas profecia, ele é guiança, ele é abertura de caminho, ele é esse exercício de autoconhecimento e desenvolvimento dos nossos potenciais para que a gente possa alcançar, inclusive, lugares e situações muito mais amplos na nossa vida. Mas dessa forma, Cassandra perde toda a sua capacidade de se comunicar com o mundo. Existem algumas outras passagens em diversas outras histórias dentro da mitologia grega que nos recordam uma Cassandra enfraquecida, mas ainda assim tentando, de alguma maneira, comunicar aquilo que ela via, aquilo que ela enxergava, aquilo que ela profetizava. Dizem que Cassandra chegou em Troia, avisando que aconteceria uma grande guerra,
que eles receberiam um cavalo de pau de presente e dentro desse cavalo estaria uma grande armadilha. Mas, justamente por conta da maldição de Apolo, Cassandra não foi ouvida. Desesperada e muito aflita por conta das visões que ela tinha a respeito da guerra, do número de pessoas que iriam morrer e de toda a devastidão que ia acontecer em Troia, Cassandra sai em templos, palácios, conversando com amigos, com pessoas próximas, pedindo desesperadamente que alguém ouvisse, porque ela estava vendo com clareza a guerra, ela estava sentindo o cheiro do sangue, mas justamente por conta do seu desespero e da sua agitação, já que amaldiçoada, ninguém conseguia entender o que ela falava, ninguém conseguia capturar as suas ideias, ninguém conseguia ter credibilidade por ela, Cassandra é morta num desses movimentos, sendo confundida com uma agitadora. Esse é o destino daquelas mulheres que confrontam o poder de Apolo, que confrontam a linearidade que é imposta para um sistema que está falando de algo muito natural. Apolo chega em Delfos e diz: o oráculo agora é meu, o oráculo vai respeitar a minha vontade. E somente as sacerdotisas de Apolo, que cuidam do templo de Apolo, vão ter condição de trazer para o mundo mensagens que, obviamente, passarão pelo filtro daquilo que me interessa, daquilo que conversa com a natureza do império que eu quero construir. Eu, que sou um grande conquistador, um homem inteligente, que trabalho pela lógica e pela estratégia, vou colocar todo um sistema que é instintivo, intuitivo, extremamente feminino, humano, ligado com capacidades sutis, abstratas, subjetivas, a serviço de uma construção absolutamente oposta a isso. Cassandra é uma voz que desafia Apolo. Ainda interessada no dom profético, ainda querendo de alguma maneira ganhar o controle sobre a profecia, para que ela pudesse também ter poder, Cassandra flerta com Apolo e é punida, e é amaldiçoada ao mesmo tempo que ganha aquilo que tanto queria. Existe aí uma representação muito forte, uma simbologia muito marcante, que lembra que a mulher que desafia um homem poderoso como Apolo corre o risco de perder a sua voz. Uma mulher que flerta de alguma maneira com o universo místico, com o universo profético, com os estudos esotéricos, vai de alguma maneira precisar estar sob a supervisão do Deus da profecia, de Apolo. É claro que tudo isso, gente, é muito sutil. Isso não acontece de forma descarada. E muitas vezes as pessoas vão ouvir essa história e vão dizer: não, mas não é exatamente isso que está sendo contado. Só que, de alguma forma, é isso que está sendo ensinado. Depois da mitologia grega, nós tivemos um longo período das trevas na Idade Média, com o obscurantismo que chega tirando do homem comum ainda mais da sua conexão com seu próprio poder. A igreja, na Idade Média, convence, que apenas aquela elite de sacerdotes preparados em conexão com Deus era capaz de acessar toda a ordem e as regras do céu. E todo mundo que estava abaixo daquilo era pecador. Todo mundo que estava de alguma maneira abaixo daquela escala precisava ser punido, de alguma maneira passar por sacrifícios para conseguir de alguma maneira uma chance, quiçá um dia talvez, de adentrar o paraíso. O homem e a mulher comum, trabalhadores, foram perdendo cada vez mais a capacidade de se conectar com o divino, com os mistérios e com o culto. Inclusive, logo, com a chegada da Inquisição, as bruxas começaram a ser perseguidas e todas as mulheres que, de alguma forma, eram consideradas culpadas, tinham conexão com a alquimia, mesmo que a alquimia natural, algo que para a igreja era permitido os estudos, era permitido uma investigação e uma pesquisa muito maior, para o cidadão comum não, principalmente as mulheres. Sabemos que a Inquisição trouxe até 200 anos atrás
Faz apenas 200 anos que a última mulher foi queimada numa fogueira inquisitória. Isso é muito pouco tempo, se nós pensarmos na oralidade e na tradição das histórias que foram dando continuidade a esse aviso. Aviso que começa lá atrás com Cassandra. Cuidado, é muito perigoso flertar com as notícias que vêm desse universo misterioso, desse universo místico, dessa magia que nós desconhecemos enquanto parte daquele sistema linear que nos foi oferecido antes. Pode parecer uma grande bobagem trazer um assunto como esse, falar do mito de Cassandra e desse silenciamento da voz profética numa mulher que não admitiu as ordens de Apolo. Pode parecer algo meio distante falar de inquisição, de bruxaria, mas eu posso apostar com você que em algum momento os seus estudos com o tarô ou com qualquer outra fonte relacionada com autoconhecimento e desenvolvimento pessoal, qualquer outro momento que isso se aproximar dessa conexão com a intuição, com a faculdade instintiva, quando a coisa começar a conversar com esse aspecto que vai para o campo do oculto, vai disparar em você alguma resistência. E não é à toa. Nós recebemos por todos os lados, inclusive na escola, dentro de casa, avisos. Toda vez que nós nos aproximamos muito desse campo dos mistérios e do oculto, e é por isso que eu trago para cá, para essa reflexão de vocês, e vou falar muito sobre isso ao longo da iniciação, nas aulas, nos encontros, porque essa resistência, ela vai aparecer camuflada. Ela nunca vai chegar diretamente para você. Não é algo que você vai perceber, mas pode ser que em algum momento você comece a ter sonhos estranhos, pode ser que você comece a perder o sono, pode ser que algo aconteça e te dê um sinal que não era para você estar mexendo com isso agora, que é algo que você não deveria estar fazendo. E nesse instante eu quero que você se recorde dessa nossa conversa. Eu quero que você se recorde dessa história de Apolo, Delfos, Cassandra. Se recorde que fomos ensinadas e ensinados a temer esse lugar para que um outro pudesse ocupar o poder. Antes, num mundo antigo, aonde o culto à deusa, ao feminino, a ciclicidade feminina, as estações, a conexão viva com a natureza, permitia que nós entendêssemos esse lugar interno, não sem dor, não sem sofrimento, não sem desequilíbrio. A gente não pode fantasiar também que esse mundo era perfeito e que as coisas aconteciam de uma maneira extremamente pacífica, amorosa e muito equilibrada. Isso não é verdade. Mas existia, de alguma forma, uma capacidade mais ampla, mais generosa de um ser comum, humano, acessar a própria potencialidade e os seus dons e talentos, do que depois, quando as coisas foram colocadas dentro de uma grande caixa linear e cada bloquinho tem que seguir uma ordem que vem pré-estabelecida por um poder que determina aquilo que é bom e o que não é para todos nós. Estudar o oráculo é, de alguma maneira, desobedecer essas regras e tradições muito antigas. E eu percebo que para algumas pessoas isso é bastante assustador. Mesmo que ela não se dê conta que ela está com medo exatamente desse universo mágico que ela não consegue acessar. Ou melhor, ela não consegue acessar porque existe dentro do inconsciente dela um receio de que ao fazer isso, ao acessar esse conteúdo, ela vai ser punida de alguma forma. Ela vai começar a sofrer uma espécie de maldição. Eu percebo o medo das pessoas, por exemplo, quando aparece uma carta que tem um símbolo que fala ou lembra ou recorda essa punição, como por exemplo a foice no baralho cigano, como a morte nos arcanos maiores do tarô, como o 8 de espadas, que é uma carta que tem uma mulher toda amarrada e toda presa. Ao ver uma imagem como essa, muitas pessoas travam internamente.
toda a capacidade dela de se conectar com os estudos começa a ficar ameaçada, mesmo que ela não identifique exatamente a ligação com esse receio. Está no inconsciente, está acontecendo nesse lugar mais profundo. Nós fomos avisadas e avisados, como eu disse, dentro de casa, na escola, através de padrões que fomos recebendo, ouvindo, entendendo, né, a partir da nossa observação do mundo, de que esses assuntos são perigosos. Eu não recebo uma, duas, três mensagens, eu recebo centenas de mensagens, sempre de pessoas assustadas porque algo aconteceu fora desse lugar linear. E é por isso que eu estou entregando para vocês essas 2 aulas especiais. São aulas que ajudam você a sair do lugar comum e daquela perspectiva de que a pessoa, na verdade, é mais frágil, é mais vulnerável e por isso que ela fica com mais medo, e não é. Esse medo foi muito bem calculado para ser colocado dentro da gente. Se nós não parássemos os nossos movimentos justamente porque ficamos assustados ou assustadas com a punição que pode chegar, se nós continuássemos sempre num fluxo de aprendizado, de experimentação e de prática, aonde nós estaríamos hoje? Em que lugar, dentro dessa grande narrativa da jornada humana, nós já teríamos tomado posse, nós já teríamos alcançado? É alguma coisa para se pensar. E eu sei que ao longo desses estudos, com a simbologia, com a alquimia oracular, com a força da geometria sagrada, muitos aspectos vão disparar em vocês. E eu quero que vocês se tranquilizem. Que vocês entendam que atravessar essa fronteira realmente não é algo simples, mas pode transformar a tua jornada. E aí não é questão de saber jogar o oráculo, as cartas e saber fazer lindas interpretações, isso tudo vem com o tempo. Não precisa se preocupar nem correr atrás disso antes da hora. A minha ideia é te convidar a entender que mergulhar na simbologia do tarô, nos estudos de um oráculo, seja ele qual for, é de alguma maneira romper com uma estrutura kármica que coloca a gente nesse lugar de subjugação, de um poder que está lá fora, num Deus que está lá fora, em algo que nós não conseguimos ver, entender e que nunca poderemos acessar porque não estamos preparados para isso. Isso não é verdade. A nossa força intuitiva, instintiva e humana nos conduz em direção ao oráculo. Prever, antecipar, olhar o mundo desse lugar maior, com uma leitura mais ampla, é uma característica do nosso movimento de guiança interno, de proteção, de guarda. O canal oracular está em todos nós e para todo lado ele vai ser disparado. Então, que a nossa jornada comece nesse lugar muito amplo, bem arejado, sem tanta pressão e, principalmente, com essa abertura para uma vida nova que surge a partir dessa perspectiva diferente. É isso. Bons estudos para vocês, continuemos juntos e até o próximo vídeo.